paz, igreja. Que isso, pastor? Hoje eu venho trazer uma palavra de exortação, mas uma palavra de alerta para a igreja. Porque está acabando o tempo da graça. O tempo da graça vai acabar. E talvez você nunca tivesse ouvido essa palavra que eu vou trazer hoje, porque é uma palavra de exortação para você. É para você. Vira para a pessoa que está do lado daí. É para você essa palavra. A mesma palavra que João disse em Apocalipse às 7 igrejas. Aonde estão as 7 igrejas? Elas não existem mais. Todas se perderam. A igreja de Laodiceia, que o apóstolo João disse: olha, tome posição, porque você não sabe o que é. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Ele dá o alerta assim: ó, seja fria ou quente, mas já que é morna, eu estou a ponto de vomitar da minha boca você. A igreja não está entendendo o que está acontecendo agora, porque em Mateus 24, o Senhor Jesus alerta a nação de Israel. E eu quero dizer para você, querido, Zacarias é uma profecia de que Deus derramará o Espírito de graça sobre a nação de Israel. E quando o Messias for revelado em Israel, a igreja tem que estar bem. A igreja não pode mais não. A igreja não vai poder mais fazer as birras dela com Deus. As vontades dela com Deus, não vai poder mais. Porque o Senhor diz revelar Israel pratica o mandamento certinho. Já tem ele que ele quer. Nós vamos ficar para trás. Eu estou falando sério. Hoje você vai ouvir uma mensagem, irmãos, de alerta. Talvez para alguns aqui dura, mas é para o bem. Abra a Bíblia aí em Mateus capítulo 24. E eu vou tentar ser breve. Eu vou ler Mateus 24. Eu vou ler Ezequiel 38. E eu vou ler Isaías capítulo 12. E radical está falando. Lá é muito legal, não é? Mas é encenação. Radical é maravilhoso, mas se você não mudar, você só participou de uma encenação. Só que essa encenação se tornará real. Posso ouvir? Eu quero um amém, mas... Amém. 24, põe para mim, preciso ler. Eu quero que você faça rápido assim. 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele e começaram a mostrar o templo. Aqui pedra sobre pedra serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram a ele e em particular disseram: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes,
Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então... Deixa eu falar uma coisa. Esse é o versículo 21. Até o versículo 20 já aconteceu. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Jerusalém foi invadida no ano 70 por Adriano. Foi destruída. O templo foi saqueado. E tudo que Jesus falou aconteceu. Aquela geração de discípulos foi perseguida. Muitos deles saíram de Jerusalém pregar o evangelho. E lá na frente foram mortos. Mas o evangelho continuou, porque cada um que morria nascia mais de 10. Ao ponto que no ano de 300, Roma não pôde lutar mais contra os discípulos de Cristo. E aí Constantino decidiu falar, não dá para lutar com eles, unam-se a eles. E nasceu o cristianismo com Constantino, só que o cristianismo nasceu debaixo de um sincretismo, de uma mistura. Veio até nós passamos por muitas eras, muitas coisas ruins chegaram até nós, mas graças a Deus o Senhor santificou a sua igreja através da reforma, através de muitas coisas. O evangelho chegou até nós. Mas a profecia de Cristo, ela se cumpriu para Israel, porque Israel foi invadida. Eles foram dispersos por causa da dureza do coração. Há uma profecia que ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que eu enviei. Eu deixarei sua casa vazia. Vocês serão espalhados no mundo. E assim aconteceu. Os judeus foram perseguidos, foram espalhados no mundo. E Jerusalém foi pisada por gentios. Jerusalém já foi invadida 50 vezes, reconstruída 22 vezes. E aí você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver comigo? Deixa eu falar, irmãos. O Senhor endureceu o coração dos habitantes de Jerusalém para que o evangelho chegasse até os gentios. E ele disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todo aquele que me receber, eu darei o direito de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Essa foi a palavra de Jesus. E se cumpriu. Mas no versículo 21 ele diz assim: porque então haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria por causa dos eleitos. Aqueles dias serão abreviados. E então alguém disser, vejam, ali está o Cristo, ou ali vai ele. Não creiam, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, lá está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da sua casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Passa. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra, 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu, e aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração que todas essas coisas aconteçam. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
passarão. Amém? Posso ouvir amém? Eu vou resumir Mateus 24 e nós vamos entrar no que está acontecendo agora no Oriente Médio. O Oriente Médio, nós estamos vendo hoje uma escalada para um acordo de paz. Eu teria que dar aula aqui uns 2 meses para explicar essas profecias. Mas o Senhor, Ele tem pressa, porque a igreja não pode passar pelo que passou as igrejas da Ásia. Se você não conhece profecia, se você não conhece o livro de Revelação, Apocalipse, eu quero te incentivar a ler os primeiros capítulos que falam sobre as 7 igrejas da Ásia. Toda essa segunda parte dessa profecia que Jesus fala sobre falsos profetas já aconteceu. Todas as igrejas da Ásia não existem mais, A igreja de Éfeso, aquela igreja que foi elogiada, que o Senhor falou: olha, eu tenho visto as suas obras, você é boa, você é radical, você tem tirado pessoas do inferno, tem praticado boas obras, mas contra ti eu tenho uma coisa: esqueceste o primeiro amor. Nós acabamos de ouvir sobre amor aqui. A igreja que esqueceu, se preocupou com detalhes e deixou a essência, se preocupou com os detalhes, com os adereços, e começou a esfriar no amor. Primeiro o amor com Deus, porque não tem como você amar a próxima, irmão, se você não ama Deus primeiro. Aquele que diz que ama seu irmão e não ama, que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama seu irmão a quem vê? Então começa com Deus, mas reflete no irmão. Se eu amo a Deus, eu sou amoroso com meu irmão, sou tolerante. Acabamos de ouvir isso aqui. E um dos sinais, irmãos, de que estamos no tempo do fim é a apostasia. Deixa eu lhe dizer algo aqui, Brasil, deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia, essa profecia, não foi feita para o Brasil. Você não pode olhar para o Brasil quando você vê as profecias que estão aqui. Você tem que olhar para o mundo da profecia. E o mundo da profecia já se cumpriu. Porque quando você olha a Grécia está perdida. Quando você olha a Galácia, quando você olha Esmirna, quando você olha Éfeso, Laodiceia, toda a igreja, aquele lugar se perdeu. Hoje esses lugares são posse da falsa profecia, da falsa religião, do falso profeta. Aí você vai dizer: pastor, mas quem é o falso profeta? O falso profeta, ele veio no ano 600 depois de Cristo. Esse falso profeta, ele matou judeus, matou cristãos. Teve 15 mulheres, uma tinha 12 anos. Incentivava o estupro, o assassinato em nome de Deus. Esse falso profeta diz que jamais um homem pode morrer por outro. Você que tem que morrer por você. É você que tem que pagar pelos seus pecados, praticando a jihad, ou o islamismo, que é a submissão. Esse falso profeta, ele diz: não pode ser de graça a salvação. Tem que fazer jejum. Tem que fazer o Ramadã todo ano. Você tem que ir aonde você estiver no mundo, pelo menos uma vez na sua vida, você não vai para o céu. Esse falso profeta que todo mundo passou batido e não sabe quem é, chama Muhammad. E por que ele é um falso profeta? Porque ele é chamado de profeta, e tudo que ele falou e o livro que ele escreveu é o oposto do que a Bíblia ensina e do que Jesus ensina. Vocês estão vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza? Aqueles homens matando criança, decolando criança, atirando em idoso, atirando em pessoas inocentes, eles não estão fazendo aquilo porque eles são extremistas, não. O muçulmano que diz que é tudo em paz e amor, que o muçulmano praticante, ele quer paz, é mentiroso. Porque o muçulmano que quer paz, ele não conhece o Alcorão. Porque o Alcorão manda matar. Se você, vamos dizer que você frequenta a mesquita, se você é um homem sério, se você pratica o Alcorão, você vai matar cristãos e judeus. Você vai matar. Então, enquanto muitos brasileiros falam: não, o falso profeta
Edir Macedo, desculpa querido, você ainda é menino, se você fala isso. Se você fala que o falso profeta é Caio Fábio, se você fala que o falso profeta é Valdomiro, você é menino ou menina. Porque a pregação do falso profeta, ela destruirá a igreja. Ele fala, enganaria se possível quem? Os escolhidos. E o berço do evangelho na Europa hoje abriu o coração para o islamismo. França, Inglaterra, Suécia, Noruega, Espanha, Portugal, Turquia, onde foi feito Constantinopla, capital do cristianismo, onde Constantino construiu Alexandria. Todos esses lugares hoje são islâmicos. E você sabe por quê que eles são islâmicos? Porque a igreja falhou nos mandamentos, falhou em guardar o evangelho, falhou em se santificar. Você vê hoje Israel, aonde morreu mais gente, Israel? Onde foi? Morreu o maior número de pessoas, onde foi? Numa festa o quê? Rave. A maior passeata LGBT no Oriente Médio, onde é? Tel Aviv, Israel. E você vai saber hoje por que está acontecendo isso. Deixa eu te chocar essa noite. O que está acontecendo foi movido por Deus. Não foi pelo Islã. Não foi pelo diabo. E eu vou mostrar a você que Deus está fazendo isso com o seu próprio povo para manifestar a sua salvação, porque Deus se agrada na morte do seu justo. Você pode dizer amém? Eu quero dizer para você que tragédia não é receber um tiro de fuzil, não é. Tragédia é ter que comparecer diante do trono branco despreparado, que não tem escapatória. Quando o trono de Deus se estabelecer, você sabe qual vai ser o terror para a igreja? Quando a igreja perder o tempo da visitação do Espírito Santo, porque ele virá sobre Israel. A profecia de Zacarias fala que Deus derramaria do seu Espírito de graça sobre Israel, e Israel conhecerá o Messias. E quando Israel conhecer o Messias, meu filho, a igreja se prepara, porque ele vai voltar. Abra sua Bíblia, que é o 38 agora. Minto. Zacarias, desculpa. Zacarias 12. Zacarias 12, a partir do versículo 10. Olha o que Deus fala através do profeta Zacarias. Para quem não sabe, Zacarias foi o pai de quem? Tem batista aqui? Quem é da igreja batista aqui? Levanta a mão. Pai de João Batista. Zacarias foi o pai de João Batista, daquele que o próprio Jesus falou que foi o maior profeta, porque ele abriu o caminho e aplanou para que Jesus fosse revelado. Esse Zacarias, ele fala, olha o que ele fala: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Deixa eu explicar isso aqui para você, igreja. Por que ele fala casa de Davi e os habitantes de Jerusalém? Porque foi a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém que rejeitaram o Messias. Guarde isso. Quem rejeitou o Messias foram os judeus. Quem são os judeus? Os descendentes de Judá. Porque as tribos na primeira diáspora, elas se dispersaram. Primeira invasão assíria, as tribos se dispersaram. Depois, no último reino, quando Babilônia invadiu Jerusalém, no reinado de Joaquim, depois do reinado de Zedequias, só havia Judá, e foi levado para o cativeiro para a Babilônia. Só que quando eles voltaram do cativeiro e construíram o templo até o tempo de Jesus, quem estava lá? Apenas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns levitas, talvez metade dos levitas. Então essas três tribos começaram a se unir e se tornaram apenas uma, os judeus.
havia uma promessa para eles. Eles voltaram para a terra. Então Zacarias diz essa palavra aí. Zacarias não sabia que o templo ia ser destruído. Zacarias não sabia que Israel ia perder o território de novo. Zacarias não sabia. Zacarias é tomado pelo Espírito de Deus e ele começa a profetizar. E ele diz: derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação, graça e súplica. Olharão para mim. Para quem, irmãos? Vamos ver quem que eles vão olhar. Olha para quem Israel vai voltar os olhos. Igreja, Israel vai voltar os olhos para Cristo. E o que acontece com a igreja? A igreja está tirando os olhos de Cristo. Eu estou falando dessa igreja não, tá bom? Eu estou falando do mundo da época. Noruega, berço dos batistas, tá bom? Thomas Jefferson, vai guardando os nomes aí. Não tem mais igreja. As igrejas se tornaram bares para tomar cervejinha. Suécia, a igreja morreu. Alemanha, olharão para mim aquele quem transpassaram. Chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Jesus é o quê? Diga comigo assim: unigênito de Deus. E lamentarão amargamente por ele, como se lamenta a perda do filho mais velho. Ele é o primogênito dos que ressuscitam. Ele é o unigênito de Deus e o primogênito de Israel e da igreja. Passa. Naquele dia, muitos chorarão aonde? Aonde, irmãos, que eles chorarão? Em Jerusalém. O mesmo lugar que o Senhor foi rejeitado, o Senhor prometeu, através do profeta Zacarias, que Ele estenderia a mão de graça e misericórdia e faria eles prantearem, se arrependerem e reconhecerem que Yeshua é o Messias. E isso já está acontecendo agora. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque a igreja não pode mais brincar, porque vai vir o tempo da visitação e eles serão cheios do Espírito Santo. E se você não tomar posição agora, tu vai ficar de fora diante do trono branco de Deus. Está me ouvindo? Porque o Espírito diz às igrejas: quem tem ouvido, ouça. Está entendendo, igreja? Continua. Não, volta. Choram em Hadad-Ridom, no vale de Megido. Você vai entender daqui a pouco o que é o... Volta aí, volta. O Hadad-Rimon no vale... Eu tive nesse lugar. O vale do Megido é o vale do Armagedon, ou o vale da guerra de Gog-Magog. Quem já ouviu falar esse termo? Hoje você vai saber o que é a guerra de Gog e Magog. E se prepare, porque essa guerra pode acontecer daqui a 10 anos. Essa guerra pode acontecer daqui a 1 ano. Essa guerra pode acontecer daqui a 3 meses. Essa guerra pode acontecer daqui a 20 anos. Mas as dores de parto começaram. A mulher já está começando a sentir dores. E essa dor é o sinal de que breve o Senhor vai se manifestar para toda a terra. Você pode aplaudir Jesus? Está chegando o tempo da salvação. Está chegando o tempo que Ele vai mostrar a Israel quem Ele é. Passa. Todo país chorará separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres e a família de Natã com suas mulheres. A família de Levi com suas mulheres e a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Quem não entende, não leu, não entende sobre os reinados, não vai entender o final disso aí, mas literalmente essa profecia é para o Israel de hoje, porque quem está lá são os descendentes da tribo de Judá e os descendentes da tribo de Levi. E ele está bem claro dizendo: família de Judá e suas mulheres, família de Levi e suas mulheres, família de Simei, que provavelmente seja o benjamita e suas mulheres.
Quem não estudou, quem não conhece, não vai entender essa profecia. Ezequiel 38. Agora nós vamos falar sobre a guerra do Armagedon. E a necessidade de você e eu agora nos prepararmos para a vinda do Senhor. Melhor dizendo, nos prepararmos para a revelação de Jesus para Israel. Para nós vai ser muito duro, irmãos. Para a igreja corrompida vai ser muito duro. Para a igreja que está morna vai ser muito duro, porque à medida que o Senhor julgou aquelas 7 igrejas, Ele vai usar para julgar a igreja no Brasil. Os crentes que negociam, Ele vai julgar, irmãos, e nós vamos ficar de fora. Eu estou falando assim de forma muito carinhosa com vocês, porque eu amo essa igreja, e eu não quero ver ninguém aqui ser expulso da presença do Senhor. Quando o Senhor virar com a palavra dele, dirá assim: eu não conheço você. E você vai dizer: não, eu sou lá da igreja do pastor Washington, eu estava lá no ministério de louvor. Estou dando um exemplo, tá, Anderson? Não é nada particular, não. Tocava baixo. Ah, pastor Washington? Não, pastor Washington eu conheço, mas você não conhece, não. Tocava lá, Senhor. Apartai-vos de mim. Imagina se eu ouvir isso. Diga misericórdia. É por isso, irmão, que quando você vê um teu irmão pisando na bola, tenha misericórdia com ele. Porque a forma que você tiver misericórdia com o teu irmão, Deus vai usar com você. Por isso que você deve amá-lo. Por isso você deve ser, sim, amoroso. Porque a única coisa que vai cobrir pecado é o amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Então vamos parar de pecar. Principalmente contra o corpo. Porque ele diz: um mandamento apenas. Apenas eu dou a vocês. Ele não deu 10, ele não deu 613. Não, ele deu um mandamento vos dou. Ameis. Como? Uns aos outros. E às vezes a gente briga por causa de um copo de plástico. A gente perde a paciência à toa. Ezequiel 38. Eu quero um pouco de paciência, igreja, porque eu preciso ler esse texto todo para explicar a vocês o que está acontecendo agora. Para quem não conhece Ezequiel 38, eu vou dar uma pincelada rápida para vocês. Há uma profecia em Ezequiel. Há 3 profecias, 2 profecias. A primeira profecia eu não vou ler porque todos já conhecem. Todos conhecem Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Quem já ouviu? Que Deus fala: profeta, levanta, profetiza contra esses ossos. Quem conhece essa palavra? Eu vou ministrar sobre isso aqui. Ezequiel 37 começa a muitos pastores pregam essa igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Ezequiel 37, nada a ver com a igreja. Ezequiel 37 é específica para a nação de Israel. E fala do holocausto que aconteceu na Segunda Guerra e do retorno para a terra de Israel. Eu não vou aqui detalhar, mas sobre isso que fala Ezequiel 37. Sobre os ossos secos, a nação que pereceu, os ossos estavam, a esperança foi embora, eles não tinham mais esperança. E aí em 1948, inclusive um brasileiro foi usado para cumprir a profecia, que Deus fala: poderá a nação nascer num dia só. Em 1948, se eu não me engano, em 6 de julho de 48, nasce a nação de Israel. E Deus começa a trazer de volta Israel para a terra desolada. Nação que hoje é Israel, aquele lugar é um lugar deserto, desolado, montanhas desoladas. Nós vamos ver agora a profecia. Por isso que eu estou fazendo esse resumo aqui. Então, se você não lê Ezequiel 37, a nação de Israel, você não pode achar que sua vida está morta e vai ressuscitar. Não tem nada a ver com você. Ok? Às vezes nós lemos a Bíblia para nós. Fazemos as midrashas, as revelações que a gente quer. Mas não é isso que o profeta está falando. Ele deixa claro que é a nação de Israel. Ezequiel 38. Olha e fala: olha. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetiza contra ele. Deixa eu explicar aqui. Nós não sabemos quem é Gog. Gog é uma figura. Gog representa os inimigos de Deus e também inimigos de Israel.
Gog da terra de Magog pode ser Turquia, pode ser Europa, pode ser Rússia, pode ser China, nós não sabemos quem é. Mas Deus fala que se unirá uma coalizão de nações contra Israel, mas antes revelará o Messias. Olha o que vai acontecer, irmãos. Passa. E diga: assim diz o soberano, o Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo, e farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armado, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles bramindo as suas espadas. A Pérsia, onde é a Pérsia? Alguém sabe? Diga comigo assim: Irã. Diga comigo: Irã, Pérsia. Amém? Os persas é o território do Irã. Guarde isso. A Etiópia e a Líbia, que é a África, estarão com eles todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas. Bet Togarma, o extremo norte, com todas as suas tropas. Muitas nações com você. Com quem? Com Gog. Não sabemos quem é Gog, mas é com ele que virá. Quem vai ser? Vai ser um grande líder, carismático. Ele vai propor paz. Ele vai chegar, como muitos nós estamos vendo aí na mídia, e não vai ver que 1.300 pessoas inocentes foram assassinadas. Ele vai dizer: não, isso não tem problema. O problema é que é Israel. Você está vendo isso na TV, não? O problema é Israel. O problema não é mais o Hamas, é Israel que é o problema. Já está se criando um ambiente para que Gog apareça. Vamos lá? Passa. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você enviará uma terra que se recuperou da guerra. Vamos lá? Qual terra que se recuperou da guerra, irmãos? Diga comigo assim: a terra de Israel. Quer ver? Vou mostrar a você. Cujo povo foi reunido de muitas nações. Quando aconteceu isso? 1948. Desde 1910, os judeus estavam voltando para a Palestina para cumprir o que diz Isaías 61. Poderá uma nação ser feita num dia só? Pois eu direi aos meus filhos: não esqueci de vocês, escrevi o nome de vocês na minha mão e trarei vocês de volta para a terra. Isaías 61. Vocês voltarão para sua casa como nuvens no céu e como pombas no pombal. Quando você vai a Israel e vê o aeroporto Ben Gurion, você fala em língua, irmão, porque se cumpre essa profecia. E de toda a terra a aliás está sendo feita. Tem brasileiros voltando para lá, brasileiros descendentes, tem argentinos descendentes, paraguaios, americanos, nicaragüenses, mexicanos, voltando para a terra de Israel. Está se cumprindo isso desde 1948. Hoje tem 13 milhões de judeus lá. E essa profecia está se cumprindo. Ele diz aqui: você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações, nos montes. Da onde? Qual monte, irmão? Eu vou explicar a vocês: os montes de Israel, Moriá e Sinai. Ah, mas tem um monte de Tabora, tem um monte Nebal, tem o Armeguido, que é o monte Megido. Sião e Moriá, os dois montes de Israel, os quais por muito tempo trazidos das nações, e agora como? Repita comigo: vive segurança. Quem já foi em Israel vai descobrir que Israel é o lugar mais seguro da terra até sábado, dia 7. Israel não tem assalto, Israel não tem assassinato. Você pode andar em Israel qualquer hora do dia. Você pode visitar o Muro das Lamentações qualquer hora do dia. É o lugar mais seguro da terra. Se vier um míssil para Israel, o míssil é abatido no ar. Vocês estão vendo aí? Mas diz ali, passa:
Você e todas as tropas de muitas nações subirão avançando como uma tempestade, e você será como uma nuvem cobrindo a terra. Toda essa palavra, ela é declarada para Gog, que Deus moverá o coração dele contra Israel. Você fala, meu Deus, que Deus é esse? Você já se perguntou? Deus é que vai levantar o anticristo? Sim. Deus é que vai levantar Gog contra Israel? Sim. Por quê? Você vai saber agora. Assim como foi com o faraó, que Deus exaltou o seu nome e mostrou ele com sinais e prodígios, endurecendo o coração de faraó, Deus movimentará o anticristo, Gog e Magog contra Israel, para glorificar o seu nome e mostrar para toda a terra que ele é o único Deus, o Deus criador de toda a terra. Você pode aplaudir a ele? Ele é Senhor. Vamos lá, passa. Assim diz o soberano Senhor: naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, de que nada suspeita. Hoje Israel começou a fornecer água de novo para o povo de Gaza. Quando você, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando você está hoje em casa e ligar a televisão, quando você vê aquele pessoal tudo correndo com gente nas costas, homens de 16 a 40 anos, eles são Hamas. Vou repetir aqui: os homens não são a população civil. A população civil de Gaza é mulheres, idosos e crianças. Os homens jovens, todos são do Hamas, todos. Por que a TV não fala isso? Para não dar problema. Quando você vê as ambulâncias para baixo, para cima, você vê, olha, eles saíram do norte. Quem está no norte lá, fingindo que está pegando corpos, que está catando? O Hamas. Sabe quais são os carros do Hamas? As ambulâncias. Porque eles sabem que uma ambulância não vai ser bombardeada. Eles são malignos. Eles enganam. Quando você vê um jovem todo arrumadinho de boné, bonitinho, com o celular parecendo que está filmando, é o Hamas que está fazendo. Quem manda as imagens para o mundo não é o repórter de lá, é o Hamas. Eles estão lá para isso. O plano maligno, ele não vai entrar no Hamas, ele vai entrar num líder mundial que vai subir do norte de Israel para arrasar Israel. Mas eu quero dizer que é nesse momento que o Senhor Deus dos exércitos manifestará o seu Filho, e ele voltará para buscar a sua igreja e salvar o seu povo, porque Israel e a igreja são um povo só. Ele falou: agora sim eu cumpri a minha carne, e agora não há separação mais entre o judeu e grego, etíope ou romano, todos são de Deus. Se você recebe isso, é uma aplauso a Jesus, é profecia se cumprindo. Vai lá, vamos lá. Atacarei um povo pacífico, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. E é verdade, não tem muros nas casas de Israel. Tem, filha? Não tem. Não tem. Eu andei em Jerusalém. Os shoppings de Jerusalém têm controle por causa do terrorismo, mas não tem muros. Você sabe como é que se transfere dinheiro de um banco para o outro? Eles pegam um saco plástico transparente, enchem aquele saco de dinheiro e eles saem na mão. O policial pega aquilo na mão, nem arma ele tem. Ninguém vai meter a mão. Não, o exército hoje está por causa da ameaça. Sim, o exército está nas ruas. É um lugar seguro. Lugar? Volta. Atacarei um povo pacífico que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Deixa eu te falar, volta, passa. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas. Israel foi reerguido. Eles são um povo pacífico. Israel agora está fornecendo de novo água. O Egito não quer abrir a fronteira para entrar comida, nada pelo Egito. Israel está considerando abrir para dar de comida ao povo que matou seus filhos. Você tem noção do que é isso? Esse povo ainda não conhece Jesus, irmãos. Imagina quando eles conhecerem. Você está entendendo o que eu estou falando?
Se esse povo já é esse coração, imagina quando eles receberem Jesus, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que escureceu a visão deles, para que o Evangelho chegasse a nós. Você entende isso? Você entende a bondade de Deus com os gentios? Você entende a bondade de Deus com você? E se hoje nós estamos aqui celebrando o rei de Israel, reconhecendo que Jesus é o Messias dele, Israel ainda não viu, imagina quando Israel vê. Coríntios 10 fala que será a vida no meio da morte. Vai ficar ruim para a gente. Vai ter mais sentido pregar o Evangelho para eles, porque o Senhor já se revelou a eles, e a igreja está perdendo tempo. Eu falei que se eu for Israel um dia, eu vou lá para evangelizar, eu não vou lá para ficar carado com vergonha de Jesus. Os brasileiros vão para Israel, têm vergonha de falar de Jesus, porque sabe que o judeu não quer ouvir sobre Jesus. Só que o Jesus que ele conhece, o israelense não tem acesso ao Novo Testamento. Você sabia? 90% deles não conhecem o Novo Testamento, não conhecem a Yeshua, eles conhecem o Deus de cristianismo, idólatra, eles não conhecem o Novo Testamento. Onde nós estamos falhando? Como é que a igreja vai provocar ciúme se a igreja não pratica nada que está escrito ali? Não vai provocar nada. A igreja, para provocar ciúme em Israel, irmãos, tem que fazer mais do que Israel faz, tem que praticar mais do que eles praticam. E nós não praticamos. Duro dizer isso. É só você ir lá. É só você ir lá. Eu falo aqui com o Ministério de Louvor. De vez em quando eu tenho meus embates aqui com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, não, pastor, de novo essa música, de novo essa música. No Shabat são 6 músicas. Só 6. Todo ano, às 6. Todo sábado, às 6. Não muda. E eles não enjoam. Porque a letra tem profundidade, a letra tem revelação, e a letra exalta e glorifica o nome de Deus. Nós não, nós gostamos de cantar a letra que nos agrada. A gente não pergunta se Deus se agrada, mas se ela nos agrada, vamos cantar. Tudo é para Deus. Tacar um sambinha aqui, né? Um funk gospel. E vai se perdendo o temor, e vai se perdendo a identidade. Olha o que ele fala aqui: despojarei, saquearei e voltarei com as minhas reerguidas contra o povo reunido entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. O Oriente Médio, a parte central dele é Jerusalém. Jerusalém é o centro do Oriente Médio. Passa. Sabá e Dedã e os seus mercadores de seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata, ouro e tomar gados e bens e apoderar-se de muitos despojos? Para quem não sabe, pode passar. Israel é a terceira maior riqueza em diamantes do mundo. Eu fui lá, você lembra, amor? Eu fui lá, eu vi diamante desse tamanho aqui, ó. Não sei quantos quilates, milhões. Eu vi coroa de brilhante, coroa de rei. Nós entramos num lugar, irmãos, que a riqueza era tão grande que não dava para calcular em dinheiro. Gog virá para despojar Israel, que é o que está escrito. E aí ele fala: por isso, filho do homem, profetiza e diga a Gog: assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia, quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Deus está falando assim: quando você olhar para Israel, você não vai ficar com inveja? Deus está falando isso para a comunidade islâmica do mundo. Ele está falando isso aqui. Você não vai reparar isso? Os países árabes todos têm petróleo, Israel não tem. Mas Israel tem melhor, tem os cérebros, tem a bênção, tem a unção, tem os prêmios Nobel. A maioria deles, 60% dos prêmios Nobel do mundo estão na mão deles. Israel abençoa as nações da terra com tudo, com tecnologia. Foi lá que foi criado. A Intel é deles. Tudo que você imaginar, irmãos, hoje na área de tecnologia, deles. E eles não fazem, eles não reagem como nós reagiríamos. Imagina se a Argentina faz isso com o Brasil. Acabou a Argentina. Entrar no Brasil, matar 1.200 pessoas, entrar na escada, cortar a cabeça de criança. Acabou a Argentina, filho. O brasileiro tem sangue nos olhos. Tem ou não tem?
acabou, não tem como segurar. Vamos invadir, vamos destruir tudo. O presidente tiver uma bomba atômica, aonde é o botão? Pum, acabou. Se você falar mal do ministro da Justiça, é preso. Que dirá você matar uma criança? Vamos lá? Você virá do seu lugar do extremo norte, acima de Israel, Líbano, Síria, Turquia, Irã está no nordeste. Aí vem Rússia e Europa. Pode vir da Europa? Pode. Hoje, França, Alemanha, Noruega, está todo mundo falando, não, coitado de Israel. Mas será que quando começar a escalar essa guerra, olha, morreu 2.800 palestinos, olha, morreu 5.000, olha, morreu 10.000, olha, morreu 20.000. Você nem sabe se é verdade. Olha, morreu 100.000. Será que a galera não vai falar, olha só, vamos acabar logo com isso aí, vamos botar paz no Oriente Médio, vamos acabar com Israel? Ou você tem dúvida que isso vai acontecer? Você só vai ter dúvida se você parar de ver a Globo. Se você ver a Globo, você vai ter certeza que isso vai acontecer. E ele fala aqui, todas elas montadas em cavalos com grande multidão e um exército numeroso. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando você vai a Apocalipse, você vê gafanhotos com ferrões. Quem viu a profecia não sabe o que é um tanque de guerra, não sabe o que é um helicóptero, mas um helicóptero parece com um escorpião. Amém? Eu não vou chegar em Apocalipse, não vai terminar hoje, que eu já estou bem avançado. Eu vou só terminar essa parte aqui. Vamos lá? Você avançará contra Brasil? Agora, para quem é essa profecia? Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos dela. Agora eu vou correr. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele com que eu falei nos dias passados por meio dos meus os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. E isso que acontecerá naquele dia: quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, a palavra do soberano Senhor. E eu, no meu zelo e meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e toda criatura que rasteja no chão, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog e todos os seus montes. Palavra do soberano Senhor: espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desbatarei torrentes de chuva, saraiva de enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as nações que estão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e farei conhecido entre muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Não, só 38, senão eu vou avançar no horário. Para eu terminar, essa profecia, irmãos, ela pode se cumprir amanhã. Amanhã o Irã, a Arábia Saudita, os países árabes podem fazer uma coalizão contra Israel. E esse tempo agora, rabinos messiânicos estão pregando a Jesus como Messias, como nunca se pregou em Israel desde a fundação do Estado de Israel. Jovens estão na rua declarando que Yeshua é o Messias de Israel. E está se cumprindo o texto de Zacarias que eu li antes, que Deus derramaria um espírito de graça sobre a nação judia. E os judeus e suas esposas, Levi e as suas esposas. Quem é Levi e suas esposas? Quando você vê os ortodoxos de Israel com aquele chapelão assim no muro, vestido de preto, eles são a tribo de Levi. Eles são os Kohen, sacerdotes. A Israel será revelado o Messias, e a igreja precisa acordar para isso, porque a igreja tomou o Messias para si. Deixa eu falar para você: Yeshua é o Messias de Israel.
mas que na sua bondade, graça e misericórdia abraçou a todo aquele que crê. Mas se Deus não poupou o seu próprio povo, Ele diz na sua palavra, Ele não vai poupar a gente. E nós precisamos tomar posição diante de quem nós servimos, qual exército nós servimos. E deixar de ser menino, deixar de ser menina, parar de brigar por coisas pequenas. Nós brigamos por coisas pequenas. Nós perdemos a graça de Deus por coisas pequenas. Está na hora de preparar. Porque muita gente, não, pastor, essa guerra vai passar. Irmãos, não vai passar. Sinto muito em lhe dizer, eu assisto tudo que está passando. Não vai passar. Essa guerra vai escalar. Essa guerra não vai terminar com paz. Vai ser proposta uma aliança de paz. Talvez 7 anos de paz, como diz Apocalipse, Tessalonicenses. Mas quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Então o que nós temos? O que é para nós o que eu acabei de falar? Onde a igreja entra? Aonde a igreja entra? A igreja entra, irmãos, em se posicionar como noiva de Cristo. 5 virgens prudentes, 5 imprudentes, 5 que estão preocupadas em alimentar a sua lâmpada com o Espírito Santo, 5 que estão vindo à igreja, batendo cartão e indo embora, não está nem aí para o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é aquele que está com você todo dia, que às vezes está olhando para você de longe, clamando por você, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e você não está vendo, e você não está ouvindo Ele, você está deixando. Agora os 5 prudentes estão sensíveis. Eu estou falando que você não vai errar, você vai errar, mas você vai se arrepender de errar. Você vai pisar na bola, mas você vai falar, não, pisei na bola, Senhor, me cobre com teu sangue. Você vai crescer e vai amadurecer com santidade. Você vai buscar a santidade. Prudente e imprudente. Por que Jesus falou isso? Porque isso é verdade. Ele diz, as minhas palavras são para vós espírito e vida. Eu falo a verdade. Em verdade vos digo. Ele sempre fala, em verdade, te digo, igreja. Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero terminar essa palavra. Vai ter mais. Quem quer mais? Tem mais aí, irmão. Venha quarta-feira. Venha domingo que vem. Esse mês eu não vou parar de pregar o evangelho dessa forma, porque a igreja precisa ouvir dessa forma. A igreja precisa acordar. A igreja precisa crescer. Escute o que eu te falando. Por muito tempo se pregou assim, não, a igreja é santa, a igreja é imaculada. Então por que não salvou Laodiceia? Era igreja ou não era? Por que não salvou Éfeso? Era igreja ou não era? A Bíblia chama de igreja. Ou você acha que o povo que ficou no deserto não era povo? Falou, eu vi o clamor do meu povo. Moisés, vai lá, tira o meu povo. Chega no deserto, não entra ninguém, todo mundo é reprovado. Era povo ou não era? Salmo 92, ele diz, povo rebelde, intransigente. Digo, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eles entraram? Não entraram. Não entraram. Os filhos entraram, os netos entraram, mas eles não entraram, exceto Josué e Caleb. Para a gente vai ser fácil. Não, a igreja tem peninha da igreja brasileira. Não, a igreja brasileira é tão linda. 45 mil mortos de assassinato, várias passeatas LGBT nessa nação, tráfico, prostituição. Deus vai ter misericórdia. Ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Graças a Deus, você e eu, Deus teve misericórdia e Ele quis ter misericórdia. Por isso você está aqui essa noite. Fique de pé, comece aplaudindo o nome dEle, porque Ele é misericordioso, é bondoso, e foi Ele que te escolheu para estar aqui. Você pode dizer amém? Mas fica aqui a minha palavra, prepare-se. Prepare-se, não abra mão
dos valores que foram conquistados na cruz, porque tudo que foi conquistado na cruz é precioso demais para você abrir mão. Igreja do Senhor, saiba que o tempo do fim está chegando e é preciso se preparar. E se preparar como? Santificai-vos. Santificai-vos, porque eu sou Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora. E você, no teu coração, você refletisse sobre essa palavra. E eu queria que você refletisse sobre essa palavra, meu irmão e minha irmã, com muito temor. E longe de mim aqui ser instrumento de afronta, eu quero ser instrumento de bênção para a tua vida. Eu falei assim: Senhor, põe na minha boca a palavra certa. Eu quero falar a profecia que o Senhor quer comunicar à sua igreja. Nós não precisamos de nada a não ser a palavra do Senhor. A palavra, ela é específica. A palavra do Senhor, ela é viva. A profecia de Ezequiel 38, 39, ela é para esse tempo. O Senhor nos chamou e nos tirou por detrás das malhadas, nos colocou no lugar de honra. Mas quando o Senhor revelar a Israel o seu filho, o seu Messias, que não viu ainda, apenas uma parte pequena de Israel viu, mas todo Israel não. Mas quando ele for revelado, irmão, virá o fim, virá o final. E nós não estamos lá, nós estamos no Brasil, nós estamos no país do paz e amor, onde tudo está errado, mas nós estamos achando que está tudo bem. E o Senhor vai voltar lá. Nós vamos ver pela televisão aqui, mas talvez seja tarde demais, porque aí vai vir um juízo, aí vai vir um trono, e aí nós vamos chegar todo bobo lá diante de Deus. Senhor, cheguei, era lá da Batista da Restauração, uma bênção, ia lá no coisa das mulheres, ia no louvor. Ele não conhece você. Deus conhece os seus santos. Só pode conhecer a Deus quem é santo. Só pode conhecer a Deus aquele que se aproxima dele lavado e remido dos seus pecados, e aquele que odeia a iniquidade. Porque nós somos filhos de Deus. Se Jesus odeia a iniquidade e eu recebi o direito, eu também vou odiar a iniquidade. Se é santo, seja santo. Seja santo. Esse é o chamado para nós. Faça essa oração comigo, põe a mão no coração, tá, querido, vai amado. Essa noite nós tenhamos toda a nossa vida, nosso ser diante de ti, Pai. Como igreja do Senhor, nós queremos dizer, Pai, que só pela bondade e misericórdia para nos salvar esse tempo profético, porque o tempo profético é, Senhor, a manifestação da tua glória. E o Senhor glorificará o seu nome através de todas essas profecias. Essa guerra virá, Senhor, mas o fim, o vencedor errar todas as coisas, como eu disse. Então nós oramos pela paz de Jerusalém, para que Jerusalém reconheça Filho de Deus, para que Jerusalém, a partir de agora, comece a clamar pela unção, graça, pedir de Yeshua, pedir o que vem no nome do Senhor. E eles chorarão aquele que transpassaram, como aquele que chora o filho único pelo primogênito da casa. Senhor, que essa profecia de Zacarias que vai se cumprir, possa estar tempo de sermos justificados diante do Senhor. Por isso, nos coração, diga: Senhor, perdoa. Senhor, aviva a minha fé, não me deixe esquecer, Pai. Diga: Senhor, aviva a minha fé, não me deixe esquecer, Pai. A tua palavra é espírito e vida para mim. Por isso, Senhor, nós em nome daqui, faz a tua palavra e dá a vida diante de ti, em nome de Jesus. Depois de tudo que eu falei, se você não é ainda decidido por Jesus, se você quer se decidir essa noite, não seja mais que você viesse na agora com você. Se você não se decidiu ainda pelo Senhor, eu estou no chamado específico, mas hoje, essa noite, você quer se decidir e dizer: não, eu quero ser Cristo. Queria que você viesse na frente. Amém? E você acha que você também acha que é renovado e renovado a aliança com Deus, e depois dessa palavra você toma a decisão de falar assim: agora eu quero andar na tua casa, você vai voar, você vai voar. Alguém? Tudo bem? Muito pessoal. Todo mundo? Bem? Então você dança assim. Você que teve vergonha de vir, mas quer receber essa palavra, essa bênção. Fala assim: muito obrigado. Muito obrigado porque eu recebo o teu espírito de vida. Eu sou a tua igreja. E que essa noite, para sairmos daqui com certeza de uma coisa, que o Senhor Jesus desça da tua igreja
paga. Declare isso. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde que me levanto até me deitar. A igreja vai declarar isso comigo essa noite, que a bondade Ele seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu entrego a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego me tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Estenda sua mão assim. No final você aplaude, amém? Diga obrigado, Senhor. Há muito tempo eu não trago essa palavra. Eu creio que essa palavra veio do céu para a igreja, amém? E quando eu estava em casa, até hoje aqui, quando eu estava no altar, eu falei com o Ministério de Louvor que eu estava um pouco ouvindo o Espírito Santo, me distrair aqui um pouco. E amados, eu quero com muito carinho, muito temor dizer, leve a sério tudo que Deus falou hoje aqui. Leve para o teu coração todas essas palavras que foram ditas aqui, porque realmente o inimigo das nossas almas, ele não terá misericórdia. Ele está e continuará rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Muitos estão indo pelo caminho largo, porque é espaçoso, é fácil, mas estreito é o caminho que conduz à vida. E poucos, quando a Bíblia diz poucos, é poucos, irmãos. Quando a Bíblia diz gadol, diz muitos, ou grande, é grande. O Senhor fala desse grande exército como nuvem, Ele vai destruir. Talvez você diga assim, não, Israel tem um poderio para destruir um exército de 2 milhões, irmãos.
esse exército vai ser tão grande que Israel não vai ter, Deus terá que intervir. Vai ser tão poderoso que Deus terá que intervir. Deus usará meios naturais, porque Deus tem o poder na terra, na tua mão. Está dizendo terremotos, chuva de enxofre, alagamentos sobre a terra de Magog ou a terra de Gog. Não se surpreenda se houver uma coalizão do norte de Israel, e eu disse todos os países que eu disse aqui: Turquia, Líbano, Síria, Rússia, China. A Rússia já está se posicionando agora, enquanto eu estou pregando para você, a Rússia está se posicionando agora contra Israel. Por quê? Porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele é judeu, e o Putin sabe disso. E o Putin sabe que os cérebros judeus da Rússia migraram para Israel. Há uma maldade florescendo no mundo, não contra Israel, mas contra todo o povo de Deus, cristãos e judeus. E a igreja precisa acordar. Israel acordou. Aqueles jovens lá, filhos de judeus, estavam lá na festa rave se prostituindo. Que Deus tenha misericórdia dessa geração de jovens que está se prostituindo, se drogando e levando a vida, o prazer a qualquer custo, esquecendo que existe um Deus. É duro eu falar isso, mas chega de mentira, chega de meias verdades, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Quem recebeu? Só levanta a mão, não precisa aplaudir não. Quem recebeu essa palavra? Quem acha que essa palavra, quem tem certeza que essa palavra veio de Deus, que é o Senhor que está falando? Amém? Você pode dizer amém aí no teu lugar? Então estenda a tua mão. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos essa noite vida para a tua igreja. Levante um espírito, Senhor, de arrependimento, um espírito de constrangimento no meio da tua igreja. Nos ensina, meu Pai, a ter um coração humilde, um coração de servo. Tira do nosso coração a maldade, a ambição, o desejo, Senhor, de fazer com que a nossa imagem seja percebida, o desejo que o homem seja exaltado, e coloca dentro de nós o temor para admitir que há um só Deus, um só que deve ser exaltado e glorificado, e no nome dele buscamos essa santidade. Santifica o teu povo através da humildade, santifica o teu povo com um amor incompassivo, um amor genuíno, com que a igreja ame aqueles que estão perdidos e amem os seus próprios irmãos. Dá, Senhor, uma unção de amadurecimento. Tira, Senhor, o estigma de menino, o coração de menino, e dá um coração de homens e mulheres maduros da tua igreja. Nós olharemos os nossos filhos e não teremos vergonha de ensinar o que é certo e disciplinar com a vara do Senhor, porque os filhos são teus. Dá essa unção para cada um de nós, que amanhã nós possamos abrir a boca e reconhecer, olhando para os céus, que há um Deus que governa todas as coisas e que prometeu a sua vinda, que nós estaremos aqui prontos com a nossa fé inabalável para ir e alcançar a promessa que o Senhor nos deu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, irmãos, as preciosas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja, não hoje, mas até a volta de Jesus, que está breve. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te faça e te dê paz. Amém? Deixa eu me perdoar do horário, mas eu espero que você tenha recebido. Hein? Deus abençoe a nossa semana de vitória. Vai aplaudir Jesus, mas faça aplauso. Se aplauso é para ele, amém? Glória a Deus. Amados, homens na restauração, na vara, não sei se vocês viram, tem uma pilha de tirou lá. Cada um me pegar em 6 dias. Me ajudar a botar para dentro, amém? Quem quiser pegar 20, tá? Mas se você ir embora, pega a 6 tijolinhos, bota para dentro do portão do lado esquerdo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu também vou lá. Os homens, apenas os homens, pegar um pouquinho de tijolo lá, botar para dentro para ajudar amanhã nos dedos. Você não pode ofertar, vamos lá carregar tijolo.
Senhor.